Pessoal, vamos lá? Só vou voltar aqui num ponto sobre o escrivão, tá bom? Tá? Escrivão nós sabemos que é o auxiliar do encarregado, não é isso? Tá? Pessoal, cuidado com a pegadinha. Nós temos escrivão de IPM e escrivão de APF. Tá certo? O militar foi preso em flagrante por crime militar. É o delegado que lavra o flagrante? Não, não é o delegado que lavra o flagrante. É na própria unidade militar. Apresenta o preso para o comandante, para o corregedor, sei lá, para quem for a autoridade competente para de acordo com a abrangência da unidade de lotação. Vai ter um oficial para lavrar o flagrante. Aí também tem o escrivão. Aí até que a colega colocou o seguinte, ó, não sendo possível, no IPM, o escrivão, você vai dizer o seguinte, ó, o indiciado é oficial, o indiciado é praça. Se o indiciado é oficial, o escrivão será um primeiro ou segundo tenente. É assim que está no CPPM. Se o indiciado for praça, será um sargento ou um subtenente. Pronto. Aí surgiu, até a colega chamou a atenção, mas se não tiver, não pode ser qualquer pessoa, não pode ser um cabo, um soldado? Não pode. Não pode. Isso. Ah, dá nulidade. Dá nulidade porque o CPPM fala, ele é claro. Se o indiciado é oficial, segundo tenente, primeiro tenente, capitão major, para cima, tem que cair aqui. Agora, o CPPM fala o seguinte, quando for lavrar a PF, o auto de prisão, aqui pode. O cabo, o soldado ou qualquer pessoa. Neste aqui pode, tá? Nesse aqui pode. Tanto que eu até confirmei, falei, não, é verdade que no CPPM tem. Mas aí me chamou a atenção, falei, não. E fui pesquisar. No APF, o auto de prisão em flagrante, o auto de prisão em flagrante pode ser escrivão, ó, um capitão, um primeiro ou um segundo tenente. Quando? Quando o preso for oficial. Beleza. Quem está preso? Um coronel. Está aqui, ó. Primeiro, segundo tenente. Capitão, primeiro, segundo tenente. Está aqui, beleza. Quem está preso é um praça, então vai ser ou um sargento ou um subtenente. Beleza? Isso aqui quando o preso for praça. Aí entra, opa, qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode ser escrivão quando não for possível designar um escrivão do auto de prisão em flagrante nessas condições. Beleza? Só para não restar dúvida, então, sobre essa situação. Tá? Aí, na prática, a colega falou assim, não, mas já viu, pode ocorrer, pessoal, porque na prática, na verdade, tem muitos vícios, né? Na prática ocorrem muitos vícios, tá? Mas na prova tem que ficar esperto, tá bom? Tá? Agora, para o auto de prisão em flagrante, não tem ninguém, não tem problema. Pode nomear até um civil para ser escrivão de um auto de prisão em flagrante? Pode, tá bom? Então, fechamos isso. Detenção do indiciado, vamos lá? Detenção do indiciado. Primeira coisa, pessoal, nós vamos fazer aqui a detenção no CPPM é diferente de prisão, tá bom? A detenção no CPPM é diferente de prisão. Detenção do investigado. Coloca aí um resuminho. Por prazo de até 30 dias, por prazo de até 30 dias,
vírgula, prorrogável por mais 20. Opa! É como se colocasse para você, ó, durante as investigações, o investigado ou o indiciado pode ficar detido e não preso por 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 20 dias. Beleza? Esse é o prazo da detenção. Esta detenção, pessoal, a detenção não precisa de ordem judicial. Pode colocar aí, ó. A detenção é feita pelo encarregado, cara. Não precisa de ordem do juiz? Não. Detenção não. Prisão sim. Detenção não, tá? Pelo encarregado, vírgula, comunicando-se a autoridade judiciária, comunicando-se à autoridade judiciária. Aí que entra a pegadinha. A detenção deverá ser solicitada ao juiz. Não, basta ser comunicada. Comunicando o juiz, comunicando a autoridade judiciária. Você é encarregado e o sujeito está perturbando as testemunhas e tal. Só que ele no quartel, cara. E você não precisa pedir para o juiz, não. Só que ele no quartel, faz uma certidão colocando isso no IPM, excelentíssimo juiz, encarregado tal, vislumbrando a necessidade de deter o investigado, assim procedeu, comunicando Vossa Excelência nesta oportunidade. Ele comunica e não está pedindo autorização. Daí a diferença da prisão, pessoal. Encarregado pode decretar a prisão? Não. O encarregado, ele pode solicitar a prisão. Ele pode decretar a detenção. Mas se for prisão, aí ele tem que solicitar ao juiz. Lembra que nós falamos da atribuição? Representar pela prisão preventiva, representar pelo incidente de insanidade mental. Beleza? Você é encarregado do escrivão, você é capitão, encarregado do escrivão, encarregado do IPM, o sujeito está perturbando a investigação, está ameaçando, vou tocar uma preventiva nesse cara. Ah, você quer tocar uma preventiva nele? Então agora você tem que solicitar ao juiz, porque só você pode dar uma detenção para ele. Nós sabemos que para fins de liberdade, detenção e prisão vai gerar a mesma coisa. O cara pode ir para casa detento? Não. A única diferença é que ele tem um âmbito de abrangência. Pode ir para o rancho, pode ir na prisão, ele fica, de certa forma, seguindo uma regra mais restrita. Mas a liberdade está cerceada. Beleza? Outra diferença também, pessoal, é no prazo. A prisão no prazo, olha o prazo, ó, 20 dias. Ó, o inquérito policial militar, quando o sujeito estiver preso, deve terminar em 20 dias. Olha a diferença. Então, qual é o prazo da prisão preventiva no IPM? 20 dias. Já é diferente, porque a detenção é 30 mais 20. E a prisão, 20 dias, ponto. 20 dias, fatal. Não tem prorrogação. Daí a diferença, tá bom? Entre prisão e detenção. Ah, outra coisa, se você colocar, quem pode prorrogar? A prorrogação. Prorrogação de quê? Da detenção, os 20 dias. A prorrogação já não é feito pelo encarregado. É pelo comandante. Ou delegante. Beleza? Aqui, ó. O independente de flagrante delito, o indiciado poderá ficar detido durante as investigações policiais, até 30 dias, comunicando-se a detenção à autoridade judiciária competente, juiz militar. Este prazo poderá ser prorrogado por mais 20 dias pelo comandante, distrito ou zona aérea, mediante solicitação fundamentada do encarregado do IPM. Ou seja, encarregado,
Você tocar os 30 dias no cara, agora você quer mais 20, aí você tem que solicitar para o seu superior, o comandante. Tá beleza? Tá? Reconstituição, coloca aí, reconstituição do fato. Reconstituição. Sabemos que reconstituição, né, ela é aquela diligência feita para verificar como se procedeu o crime. A mais famosa aqui no estado de Mato Grosso foi a do Manso, não é isso? Lá da morte do Abinoão. E a mais desastrosa do Brasil, talvez, também seja aqui do estado de Mato Grosso, que foi a de Rondonópolis. Eu acho que os senhores não estavam na polícia ainda. Aquela reconstituição que teve em Rondonópolis, em que alguém pegou uma munição normal, em vez de colocar munição de festim, matou a criança no ônibus. Alguém estava aí na polícia? Você lembra, né? Cara, matou a criança, irmão. Entendeu? Uma munição real. Era para ser de festim, tinha uma munição real, reconstrução do ônibus, matou a criança. Beleza? Tá? Então, vamos lá. Reconstituição, então, coloca assim, ó, diligência para identificar a forma como se procedeu o fato, para identificar a forma como se procedeu o fato. Vírgula. Sendo vedada quando? Sendo vedada quando? Contrariar a moralidade, quando contrariar a moralidade, vírgula, a ordem pública, a moralidade, a ordem pública, vírgula, quando atentar contra a hierarquia, ou disciplina. De tudo isso, pessoal, se você guardar isso aqui resumidamente, ó, reprodução simulada é a mesma coisa de reconstituição. A reprodução simulada, se cair na sua prova, é o seguinte, eles vão questionar, precisa de ordem de juiz? Não, não precisa de ordem de juiz. O escrivão quer fazer, escrivão, cara. O encarregado entende que deve fazer. O encarregado não precisa pedir para o corregedor. O encarregado não precisa pedir para o comandante de batalhão. O encarregado não precisa pedir para a autoridade que delegou para ele, que assinou a portaria. Ele é livre para fazer, tá certo? Agora, você, ó, tem a vedação. Quando não pode ter? Quando contrariar a ordem pública. Pessoal, tem munição de festim para pistola? Hoje tem? Vocês já viram? Pistola não tem munição de festim, pelo menos eu nunca vi. E eu pedi uma reprodução simulada e pedi que fosse, e era pistola, porque o policial estava sendo acusado, era um policial do BOPE, estava sendo acusado de quê? Ó, morreu um guri e ficou outro vivo. O guri que ficou vivo chegou para o delegado e falou assim, ó, foi um policial fulano de tal. E ele contou que o policial chegou, virou a rua, ele estava sentado na esquina, virou a rua, e o policial com o vidro aberto, ele atirou do banco do motorista para o passageiro, matou o coleguinha dele e ele sobreviveu. Ah, é. Encontrou as cápsulas no chão. Ué, como é que o cara tira de pistola? De dentro do carro, do motorista para o passageiro, e nós sabemos que a pistola ejeta, não ejeta? E por que essas cápsulas ficaram no chão?
E eu pedi a reconstituição. Falei, não, eu quero esse trem, para ver se ele vai ejetar alguma, porque na minha cabeça, e realmente foi tanto que o policial foi inocentado, na minha cabeça quem matou o guri foi alguém que estava ali com ele, ou passou e jogou e falou para o guri sobrevivente. Você vai dizer que é o policial fulano de tal, porque o bandido faz isso, mata e mais jogar para o policial. Você vai dizer que é o policial fulano de tal. Só que esqueceu desse detalhe, que falou que era pistola, e as cápsulas ficaram no chão, entendeu? Não pôde fazer a reprodução, porque não tem festim. Não tem festim para a pistola. Ah, então faz com o tiro real. Como? Ofende a ordem pública, porque você gera uma outra situação de hostilidade e pode gerar até um outro crime, que foi o que aconteceu lá em Rondonópolis, tá bom? Tá? Não pode quando contrariar a moralidade, pessoal. Não pode fazer reprodução simulada em crime contra a dignidade sexual, por exemplo, porque ofende a moralidade. E aí veio o CPPM, e só ele, o CPP comum não faz isso, ele coloca mais uma vedação. Opa, não se faz reprodução quando ofender a hierarquia. Não se faz reprodução quando ofender a disciplina. Você quer ver? Policial foi acusado de ofensa contra o superior, violência contra superior. Mas por que ele foi violência contra o superior? Porque ele simplesmente virou a mesa em cima do capitão. Tá certo? Mas ele virou a mesa em cima do capitão por quê? Olha a justificativa dele. O capitão chegou, começou a me maltratar, começou a desrespeitar, a me xingar, e em certo momento o capitão colocou a mão no coldre. O que eu achei? O capitão vai atirar em mim. E eu estava sentado, a única coisa que fiz é virar em cima da mesa, virar a mesa em cima dele. Ah, tá bom. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer uma reprodução simulada, pô. De novo? Como é que é? Você vai virar a mesa de novo em cima do capitão? Não pode, vai ofender a hierarquia e disciplina. Você pode até fazer uma reprodução simulada, mas sem a presença do superior. Substitui o superior por uma outra personagem. Mas não pode quando, então, ofender. Ah, não, eu retruquei só. Como é que você deu a conversa? Porque a acusação é de ter xingado o superior. Faz o seguinte, reproduz isso entre eles. Não pode. Tá? Você vai xingar de novo. Isso mesmo. Ah, e outra situação, pessoal que não está ali, mas vamos colocar aqui, ó. Participação. Participação de quem? Do investigado. A participação do investigado, ela é obrigatória ou facultativa? Facultativa. Se cair na sua prova, o investigado, ele não está obrigado a participar da reprodução simulada. Ele participa se ele quiser. Porque tem aquela máxima, que ninguém é obrigado a produzir prova contra si. No direito fala, nemo tenetur se detegere. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si. Tá? O que eu falei está aqui. Para verificar a possibilidade de haver sido a infração praticada de determinado modo. Como é que foi praticado o crime? Faz a reprodução. O encarregado do inquérito poderá proceder. Veja que o encarregado é livre, pessoal. Não precisa pedir para o juiz, não. Não precisa pedir para o corregedor. Não precisa pedir para o comandante. O encarregado do inquérito poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não contraria a moralidade ou a ordem pública, nem atente contra a hierarquia ou disciplina. Sigilo do inquérito, vamos lá? Sigilo do inquérito policial. Sigilo do inquérito policial. Vou fazer um resuminho para você, coloca assim, 2 pontos. É procedimento sigiloso, é procedimento sigiloso, é procedimento sigiloso, vírgula. Porém, poderá o advogado do investigado ter acesso ao procedimento. Beleza? Senhores, inquérito policial,
ele é um procedimento público falso, sigiloso, porque é diferente de público. Opa, então se aparecer isso na sua prova, você já arrisca, irmãozinho. O inquérito policial não é público. Público é o processo, ó. Depois do IPM, vem o processo. Jornalista chega lá para o encarregado e fala assim, encarregado, eu quero cópia do inquérito. O encarregado vai dizer, não vou te dar. Não vai te dar, por quê? Porque é sigiloso. Jornalista chega lá no juiz, juiz, eu quero a cópia do processo da LEDUR, lá do Corpo de Bombeiro, que o sujeito morreu. O juiz vai dizer, pode entregar. A menos que o processo esteja em segredo de justiça. Se não tiver, vai entregar. Por quê? Porque é público. Inquérito policial não é público, é sigiloso. Beleza, aí vem os detalhes. Com entendimento do Supremo e tudo mais. Se o inquérito é sigiloso, esse sigilo não tem, ó. Não tem sigilo. Então, exceção. Não tem sigilo para essas três pessoas aqui, ó. Ministério Público, juiz e o advogado. Não tem sigilo para o promotor, não tem sigilo para o juiz, não tem sigilo para o advogado. Ó, o inquérito policial, o inquérito é sigiloso, mas seu encarregado pode permitir que dele tome conhecimento o advogado indiciado. Não consta aqui o MP, não consta o juiz, mas isto é pacífico. E é claro, né, pessoal? Ó, o encarregado quer a prisão preventiva. Quem decreta a prisão preventiva? Juiz. O juiz só vai decretar a prisão preventiva se você mandar pelo menos cópia do inquérito para ele, do IPM. Porque ele quer saber o que tem ali. Porque para ter prisão preventiva, tem que ter prova da materialidade e indício suficiente de autoria. Tá bom? O promotor, ele é o titular da ação penal. Não pode esconder o inquérito policial militar dele, beleza? Aí, pessoal, no que tange ao advogado, que você vai puxar para cá e vai colocar uma observação. O advogado, muito cuidado. Por quê? Porque veio o STF, Supremo Tribunal Federal, na súmula vinculante número 14 e falou, opa, para aí, ó. Esse negócio de advogado ter acesso ao inquérito tem que ter uma certa, não é uma restrição, tem que ter um balizamento. E ficou assim, ó. O advogado não tem sigilo. Ele tem acesso ao inquérito policial. Desde que, ó, sobre as provas já documentadas. Guarda esta palavra, senhores. Documentadas. É essa que vai cair, ó. Documentada, 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 documentada. O acesso do advogado é sobre as provas já documentadas. Sabe o que é prova documentadas? É igual, provas documentadas é igual diligências finalizadas. Ô encarregado, você já finalizou essa diligência? Já. Então você não pode esconder do defensor, cara. Não, eu não concluí. Como eu não concluí? Porque imagina você encarregado e você solicitou uma interceptação telefônica. O inquérito policial militar está em andamento e, paralelo a ele, tem uma interceptação telefônica. Chega o meu advogado e fala para o encarregado, eu quero olhar os autos de interceptação telefônica. O encarregado vai dizer, não, não vai. Sim, mas então você está praticando abuso de autoridade. Não está. Porque se a interceptação está em andamento, significa que ela não foi finalizada. E prova não finalizada é ainda não documentada. Beleza? Só que em vez do Supremo utilizar a palavra finalizada, ele usou documentada, cara. Então, é isso que vai cair na prova. Mas entenda-se. Ora, o encarregado ouviu 30 testemunhas. Aí o encarregado fala para o escrivão, ó, o advogado está aí, escrivão. Passa para o advogado somente o depoimento do Pedro e do João. O resto você não passa. Abuso de autoridade. Por quê? Porque se já colheu 30 depoimentos, tem que fornecer os 30. Fique esperto com isso, tá? Para a prova. Beleza. Tá? Aí veio o Supremo. Aliás, veio o Estatuto da OAB e falou o seguinte, para aí, ó. E quando o inquérito estiver em segredo,
inquérito estiver em segredo de justiça. Por exemplo, o inquérito da Grampolândia. Segredo de justiça. Ih, cara, por que isso aí, pessoal? Está escrito aqui ó, no artigo 16 do CPPM que o advogado precisa de procuração. O inquérito é sigiloso, mas seu encarregado pode permitir que dele tome conhecimento o advogado indiciado, vírgula, desde que apresente procuração. Não está escrito, pessoal? Colocou aqui, ponto, ó. Então, aí surgiu uma dúvida danada. Marcelo, eu sou lá da DJD, eu sou lá da Corregedoria, chega um advogado que quer ver o IPM. Se eu for olhar para o CPPM, eu vou exigir a procuração dele ou não? Não, porque não está falando da procuração. Entendeu? Ou seja, chega o meu advogado, não tem procuração, você tem que entregar para ele, desde que seja documentado. Chegou outro advogado, tem procuração, tem que entregar para ele. Então surgiu essa situação. Marciano, precisa ou não de procuração? Depende, resolveu isso aí na lei. Quando estiver em segredo de justiça, pode o advogado ter acesso, ó, desde que com procuração. Opa, então vai exigir procuração para o inquérito policial em segredo de justiça. Fora disso, não tem exigência de procuração, tá bom? Pessoal, essa profundidade não vi cair para a prova de sargento. Vai cair para você o seguinte, sobre o sigilo do inquérito policial, vamos lá. Tem sigilo para o defensor? Não, não tem sigilo para o defensor. Aí se o cara quiser complicar um pouquinho para você, aí você vai guardar, opa, mas esse sigilo não tem somente quantas provas já documentadas. Ah, e se tiver em segredo de justiça, não é qualquer advogado que tem que olhar o inquérito, somente aquele que apresentar a procuração. Pronto. E aí, senhores, vamos lá? Eu vou fazer um resumo para você. Coloca assim, ó. Coloca assim, ó. Quando o IPM versar sobre fato relacionado, quando o IPM versar sobre fato relacionado ao uso da força letal, praticado no exercício profissional. Vírgula. O investigado poderá constituir defensor. O investigado poderá constituir defensor. Pessoal, nós sabemos que agora, recentemente, saiu aí o que se chama de pacote anticrime, do Sérgio Moro, não é isso? Que deu origem a essa lei aqui, ó. Isso vai detonar na prova, porque ó, entrou agora no CPPM isso aqui, ó, tanto que é 16A. Ó. Não tem nenhuma questão no Brasil ainda, porque entrou em vigor dia 23 de janeiro. E ele fala, ó, incluído pela lei 13.964. Esse é o pacote do Sérgio Moro. Entendeu? Ele trouxe uma proteção para os policiais agora, pessoal. O que você escreveu é o seguinte, ó, para aí, ó. Teve confronto. Você está numa operação, teve confronto, uso da força letal. Matou o cara, bicho. Entendeu? Agora nós sabemos que o inquérito policial, ele não tem contraditório. Só que veio agora o IPM, com o pacote do Sérgio Moro, e falou assim, opa, policiais, ou o corpo de bombeiro, que utilizar de força letal, matar o sujeito no exercício da profissão, tem o direito de constituir advogado já na fase do inquérito policial. Aqui, ó.
nos casos em que servidores das polícias militares do Corpo de Bombeiros Militares figurarem como investigados em inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais, inclusive sindicância, cujo objeto for a investigação de fatos relacionados ao uso da força letal, matou o cara, praticado no exercício da profissional, de forma consumada ou tentada, morreu ou viveu, incluindo as situações dispostas no artigo 42, 47 do Código da Legítima Defesa, aquelas coisas todas. O indiciado poderá constituir defensor. Beleza? Coloca aí, próximo item. Próximo item. Coloca aí. Ó. Deverá o militar ser citado. Deverá o militar ser citado da instauração do procedimento. Deverá o militar ser citado da instauração do procedimento. Vírgula. Podendo constituir defensor no prazo de 48 horas. Podendo constituir defensor no prazo de 48 horas. Também não vi nem o IPM que surgiu, porque não tivemos, pelo menos, não chegou até mim nenhum com isso aí. Quero ver o que a Constituiria vai fazer. Mas tem que fazer, tá, pessoal? Tem que citar o sujeito. Foi instaurado um IPM contra você. E ele tem 48 horas para constituir um advogado. Coloca aí. Não constituindo advogado, deverá, não constituindo advogado, deverá a autoridade, não constituindo advogado, deverá o responsável pela investigação, intimar a instituição a que estava vinculado o investigado. Vírgula. Para que o comandante, vamos colocar assim, para que o comandante providencie defensor. No prazo de 48 horas. Beleza? Então ficou assim, pessoal. Na linha do tempo ficou assim, ó. Instaura a IPM. Isso se for uso da força letal. Não é isso? Seja morreu ou não. Instaurou IPM. Qual que é o próximo passo? Citação do militar. Militar tem quantas? 48 horas para quê? Para constituir defensor. Militar não constituiu defensor. O que vai fazer? Intima a instituição responsável. Aí, pessoal, nós estamos falando da mesma instituição. Intima-se o comandante dele. Tá certo? Depois da intimação, o comandante tem 48 horas para arrumar um defensor. Tá beleza? Pronto. De qualquer forma, o militar agora já vai ter a defesa, quando se tratar de inquérito policial para verificar uso da força letal praticado no exercício da profissão, ele já vai ter essa contraditória e ampla defesa já no inquérito policial. Tá beleza? O projeto de lei era assim, pessoal,
que ficaria a cargo da Defensoria Pública prestar isso, aí o presidente vetou isso aí. Beleza? Caberá agora às corregedorias regulamentar isso. Relatório, vamos lá? Relatório. Deixa eu ver se eu pulei o prazo do inquérito. Deixa eu só ver aqui. Tá. Coloca aí prazo. Acho que eu pulei o prazo. Pulei. Prazo. Pessoal, no prazo segue o seguinte, ó. Prazo para quê? Bom, início e fim do inquérito. Quanto tempo o CPPM coloca para o encarregado concluir as investigações? É isso, tá? Vai depender do sujeito. Se estiver preso ou solto. Então, qualquer questão de prova para você que envolveu o inquérito policial militar, preso ou solto, vai ter que constar ali. Ele está preso ou solto? Se o investigado estiver preso, o prazo será de 20 dias. Ué, Marcelo, mas não é 30? 30 é para detenção, lembra? A detenção é 30, podendo o encarregado solicitar para o seu comandante mais 20. Prisão. Então, que tipo de prisão é esse? É evidente que isso aqui nós estamos falando de prisão preventiva. Tá? Prisão preventiva, prisão em flagrante. Sujeito solto. O prazo será de 40 dias, podendo ser prorrogado por mais 20. Então, ó, 40 mais 20. Está aí o prazo do inquérito policial, pessoal. Qual que vem na pegadinha para você? Vai vir esses prazos aqui na pegadinha, ó. 10, 15 mais 15, 30 mais 30, 90 mais 90. Sobre o inquérito policial, indica a alternativa correta. Estando investigado preso, o prazo para encerramento das investigações será de 10 dias. Falso. 10 dias é para o comum. O sujeito foi preso por roubo. Realmente 10 dias, mas não é crime militar, pô. Né? Isso aqui é para o Código de Processo Penal comum. Estando investigado preso, o prazo para encerramento das investigações será de 15 dias, prorrogado por mais 15. Falso. Isso aqui é lá na Justiça Federal. Na Justiça Federal realmente é isso. Mas isso não cai para você aqui. 30 mais 30. Isso aqui é na Lei de Drogas. Não tem nada a ver com IPM. 90 mais 90. Isso aqui é para a Lei de Drogas, quando o sujeito estiver solto. Beleza? Então, você vai gravar isso aqui, ó. 20 sem prorrogação, 40 podendo ser prorrogado por mais 20. Ah, detalhe. Quem prorroga é o juiz. E quem prorroga a detenção? Quem prorroga a detenção é o comandante. Quem prorroga o inquérito é o juiz. Tá bom? Pronto. Agora já sabemos do prazo. Chega no fim do inquérito policial, tem que fazer alguma coisa que recebe uns nomes técnicos. O primeiro dele é o relatório, não é isso? Relatório, vamos lá então? Relatório. Coloca assim, ó. Último documento do encarregado, porque é o último, né? Relatório. Último documento do encarregado. Onde deverá constar as diligências realizadas, onde deverá constar as diligências realizadas, vírgula, as pessoas ouvidas, e os resultados obtidos?
vírgula, indicando dia, hora e local do fato, indicando dia, hora e local do fato, ponto e vírgula, se há, com H, né? Se há infração a apurar, se há infração a apurar, e sobre a necessidade, da prisão preventiva, e sobre a necessidade da prisão preventiva. Três situações, ó. Três providências. Relatório, tá? Solução, avocação. Beleza? Relatório, solução, avocação. Pessoal, encarregado não faz solução. Encarregado não faz avocação. Encarregado faz relatório. Daqui, ó. Nada mais é do que o último documento em que o encarregado vai falar o que você fez durante o inquérito policial. Ó, as diligências realizadas, as diligências feitas. Ó, foram realizadas as seguintes diligências. Aí vai lá, encaminhamento de ofício para o INCRA, página 125. Ou oitiva das seguintes testemunhas. Relata tudo que foi feito as diligências, não é isso? Quais as pessoas que foram ouvidas? O que você obteve de resultado? Ele vai fazer um resumo do que foi produzido no inquérito policial. Tá, beleza? Para que presta o inquérito policial? Para descobrir a materialidade e a autoria. Opa, para aí. Ó. Então, o fato ocorreu em que dia? Materialidade. Onde e que hora? Por isso que fala dia, hora e lugar onde ocorreu o fato. O encarregado. O IPM serve para investigar crime, mas o encarregado deve, no seu relatório, dizer se tem ou não infração residual. Ó, se tem ou não infração disciplinar a apurar, porque do IPM já surge uma sindicância. Da mesma forma que da sindicância surge o IPM, você pode do IPM surgir uma sindicância ou tocar direto um CD, um conselho de disciplina, ou um conselho de justificação, CJ, se for oficial. Beleza? Ou no estado de Mato Grosso, estão usando o TA, né? Termo acusatório para alguns, que a gente tem. Eu, por exemplo, não gosto de termo acusatório. Tá certo? Entra na justiça e anula esse trem, porque o termo acusatório, ele cerceia o contraditório e ampla defesa. Tá? Conveniência da prisão preventiva. O encarregado, você vai dizer se, na sua visão, há necessidade de o sujeito ser preso preventivamente ou não. Beleza? Feito o relatório, o encarregado que faz, bota esse trem no envelope, pega o estafeta e manda entregar lá na corregedoria, se a corregedoria for o delegante. Às vezes o delegante é o próprio batalhão, o comandante, entrega lá no setor específico, que é DJD, não é isso que fala? Qual a diferença de DJD e a outra lá? Como é que fala? SJD é para batalhão, DJD é para CR. Como é que é? É o contrário? DJD é divisão e a outra é o quê? Seção, né? Então, seção está menor que divisão. Seção para batalhão, não é isso? E DJD para CR, não é isso? Então, determinar. Quem que foi que determinou a instauração do IPM? Ah, foi o CR. Então, vai mandar para lá. Para quê? Para o próximo passo, fazer a solução. Vamos lá, então? Solução, que trem é esse? Solução. Providência da autoridade delegante, coloca assim, providência da autoridade delegante sobre
o IPM, sobre o IPM, vírgula, podendo concordar, se você quiser colocar entre parênteses, homologar, podendo concordar, aí entre parênteses, homologar o relatório do encarregado. Podendo homologar, que significa concordar, não é isso? O relatório do encarregado, ou discordar. Aí você coloca entre parênteses, esse trem aqui, ó, avocar, que nós vamos falar dela agora. O tenente é chegado do cara do investigado, falou pro cara assim, pode ficar tranquilo que aqui nós vamos matar esse aqui mesmo, tá beleza? Isso aqui nós vamos matar, isso aqui nós vamos amarrar certinho, vai ficar amarrado, não é isso? Aí ele amarra aqui, chega aqui, o comandante, fala, ao solucionar, fala assim, negativo. Como é que é? Não vislumbrou a prática de crime militar e nem de infração residual. Vem aqui e fala assim, ó, discordo, avoco, no sentido de concluir que há crime militar. Então, ele pode concordar ou discordar. Coloca aí, ó, ponto e vírgula. Poderá ainda devolver o IPM. Poderá ainda devolver o IPM para cumprimento de cota. Poderá ainda devolver o IPM para cumprimento de cota. Ou diligências. Que, na verdade, né, pessoal, o CPPM não conhece esse negócio de cumprimento de cota. É para cumprimento de novas diligências. O CR, ele entendeu que falta ainda ouvir algumas pessoas. Então, ele vai devolver para que ouça. Tá? Tem alguns que ainda fazem sacanagem, né, pessoal? Não curtiu o encarregado, troca o coitado do encarregado, nomeia outro e já instaura uma sindicância em cima do encarregado. Eu estou com lá que a tenente, né, trocaram ela, em vez de devolver-se para ela para cumprir, não. Trocou e já tocou uma sindicância nela por desídia, falando que não cumpriu as formalidades. Pô, bastava devolver para ela, dar uma esculhambada e tal, mas não precisa instaurar, mas porque já queriam pegar ela. Tá? Falamos da solução, então, aí vem a avocação. A avocação, coloca aí, nós já falamos, mas coloca aí, ó. É a discordância, porque se concordou, homologa, concorda? Concordou, homologa. E a avocar é a discordância da autoridade delegante, é a discordância da autoridade delegante com o resultado ou conclusão, né? Ou conclusão, melhor é conclusão, do encarregado. O encarregado concluiu que há crime. Veio a autoridade delegante, o corregedor, o comandante, e falou, não, ao contrário do que vislumbrou o encarregado, verifico que não há crime. Da mesma forma, o encarregado viu que não há crime. Vem o comandante ou o corregedor, sei lá quem que é a autoridade delegante, fala, ao contrário, verifico que há crime. Essa é a avocação, tá bom? Remessa do inquérito, coloca aí, você tem caído muito, remessa do inquérito à auditoria / Justiça Militar. Remessa do inquérito à auditoria à Justiça Militar. Por que eu coloquei barra aí, pessoal? Auditoria é para a União. Tá? Os estados, se fala em Justiça Militar. Por exemplo, Mato Grosso não tem auditoria, ela tem vara militar. Tá? Agora, a União tem auditoria. Por exemplo, a auditoria que
tem abrangência no estado de Mato Grosso, é a 9ª, que fica em Campo Grande. Tá? Remessa do inquérito à auditoria. Tá? Coloca aí. Ó. Concluído o inquérito, este será remetido à Justiça Militar. Concluído o inquérito, este será remetido à Justiça Militar. E é o mais importante, com todos os instrumentos do crime. Com todos os instrumentos do crime e objetos interessante à prova. Todos os instrumentos do crime e objetos interessante à prova. Aí vem o exame e fala para você assim, ó, encerrado o inquérito policial, o seu encarregado deverá remetê-lo à Justiça Militar, vírgula, mantendo-se em seu poder os instrumentos do crime. Falso. Está dizendo o seguinte, que ó, num crime de homicídio, por exemplo, a arma do crime vai ficar no poder do encarregado. Não. Junta tudo, envelopa e manda para a justiça. Manda os instrumentos, manda os objetos, tudo. Que objeto? A gandola suja de sangue. Vai tudo. Tá? Arquivamento do IPM. Arquivamento do IPM. Arquivamento do IPM. Coloca assim, ó. A autoridade militar não poderá determinar o arquivamento do IPM. A autoridade militar não poderá determinar o arquivamento do IPM. Se quiser colocar vírgula, em qualquer hipótese, não pode. Sabe por quê, pessoal? Olha aqui, ó. Instaurou-se o IPM. O encarregado faz o quê? O relatório. Depois do relatório, vem a solução. A solução homologando ou não. Se homologar, beleza. Se não homologar, significa que ele avocou a avocação. Esse PM será remetido para a Justiça Militar. Caberá à Justiça Militar, pessoal, o arquivamento. Caberá à Justiça Militar o arquivamento. Mas para aí, ó, por que o corregedor vai mandar o inquérito policial para a Justiça Militar se ficou comprovado a inexistência do crime? Já arquiva esse trem na corregedoria, pode? Não pode. Somente a Justiça Militar pode determinar o arquivamento do IPM. Não pode a autoridade militar. Não pode, quero dizer, não pode o encarregado no relatório, não pode o delegante na solução ou na avocação. Só a Justiça Militar pode arquivar. Beleza? Desarquivamento do IPM. Arquivou. É possível desarquivar? Vamos lá? Desarquivamento do IPM. Coloca assim, ó, é possível se aparecer prova nova. É possível se aparecer prova nova. Vírgula. Exceto a coisa julgada, exceto a coisa julgada. Você vai entender isso aí agora, pessoal. Instaurou-se um inquérito policial para verificar suposta concussão.
Exigir vantagem indevida. Porque o policial do batalhão de trânsito, né, foi investigado por supostamente ter exigido vantagem indevida para não lavrar auto de infração. Beleza? Beleza. Ouviram-se várias testemunhas. Não foi possível concluir pela materialidade, ou não foi possível concluir pela autoria. Sabe o que aconteceu? Ficou faltando, falta de prova. Falta de prova, pessoal, é a mesma coisa de falar falta de base. Para quê? Para a denúncia. Porque depois do IPM vem o processo. Mas para ter processo, tem que ter denúncia. Como é que vai ter denúncia se houve falta de prova ou falta de base? No lugar da denúncia, sabe o que o MP faz? Pede o arquivamento. E o trem fica dormindo, não está morto. Por que o inquérito fica dormindo? Porque ele pode ser desarquivado. Tá certo? E você pergunta, e ele vai ficar dormindo por quanto tempo? Para morrer de vez? Enquanto não prescrever. Por exemplo, você quer ver? Você pegar um 305 do CPM, que vai de 2 a 8, né, salvo o melhor juízo, 8 anos prescreve em 12. Porque entre 4 e 8 prescreve em 12, diz o 125 do CPM. Tá? Fica 12 anos dormindo. O homicídio prescreve em 20. Tá? O furto prescreve em 8. A lesão corporal leve prescreve em 2. E assim vai, dependendo do crime. Tá? Como é que eu vou responder isso na minha prova? A prova obrigatoriamente vai dizer para você qual foi o fundamento do arquivamento. Qual é o fundamento do arquivamento? Aí vai aparecer duas situações para você. O fundamento foi falta de prova? Cara, se o fundamento foi falta de prova, basta então que surgimento de uma prova nova. Claro, porque se foi falta de prova, o encarregado do IPM tentou ouvir uma testemunha-chave sobre aquela concussão. Não foi possível porque ela estava para o exterior. Arquivou o IPM. Depois chegou a testemunha do exterior, os vizinhos falaram, a polícia veio várias vezes na sua casa. Qual a polícia? Veio aí, eu acho que é do batalhão de trânsito. Vai lá, procurou, estou vendo aí que foram na minha casa, tal. Coincidentemente, é o tenente que estava de serviço lá nesse... eu fui na sua casa mesmo vários dias. Por quê? Porque você é testemunha de um fato. Tentei ouvir você. É verdade, eu ouvi mesmo. Aliás, tenente, capitão, sei lá, eu tenho até filmagem do cara solicitando a vantagem, exigindo a vantagem. Cara, aquela filmagem é uma prova nova. Ressuscita o inquérito policial. Então, na sua prova, no seu exame, você vai identificar qual foi o motivo do arquivamento. Foi porque teve uma prova, falta de prova, ou foi por esse motivo aqui, fato atípico? Cara, se tiver na sua prova que o arquivamento do IPM foi porque o fato era atípico, acabou. Mesmo que surgir uma prova nova, mesmo com prova nova, não pode ser desarquivado. Por isso que você escreveu assim, respeitada a coisa julgada. Por quê? Quando o fato é atípico, o arquivamento faz coisa julgada, material. E coisa julgada material nunca mais ressuscita. Vou te dar um exemplo, você quer ver? Cara, vamos imaginar fazer bico hoje. Se eu perguntar para você aqui, fazer bico é crime? Provavelmente essa parte aqui vai achar que é crime e essa parte aqui vai achar que não é crime.
E os dois estão certos, porque tem orientação para tudo quanto é lado. Eu, particularmente, acho que não é crime. Pode ser uma infração disciplinar. Crime não, cara. Pode ser uma infração disciplinar. Crime não, pô. Inclusive, já derrubei isso na justiça. Não, crime não. Resolve lá. Dá uma detenção para ele, repreensão e tal. Agora, aliás, detenção e prisão acabou, né? Não sei se é graças a Deus ou não. Tá? Porque, veja bem, pessoal. Você sabe, né? E o segundo HC do Brasil foi o nosso aqui do estado de Mato Grosso. Primeiro do Paraná e o segundo de Mato Grosso. Primeiro do Mato Grosso foi nosso lá da SOAD, que foi de um capitão do bombeiro, que saiu a prisão dele, e eu entrei com o HC e a justiça falou assim, não tem mais prisão de polícia no Brasil agora. Cara, e eu vou falar agora para você, isso é bom ou ruim? Porque, veja bem, instaura-se o conselho. O cara confesso. Tem interceptação dele falando para a viatura assim, ó, passa lá no residencial e depois passa aqui para pegar a sua oncinha. O que é oncinha, cara? Oncinha é 50 pila, velho. 50 reais, porque antigamente oncinha era uma pinga, mas não tem mais essa pinga. Entendeu? Eu peguei um caso desse, tentei de todo jeito jogar que oncinha é uma pinga, mas não tem mais essa pinga no mercado. Entendeu? Você pode até 51 e tal. Você já viu quando tinha oncinha? Não tem mais, cara. E o sujeito cai. Sabe o que o comandante fazia? Pô, o cara é bom de serviço, tem 45 elogios, tudo mais. Dá 30 dias nele e não exclui. E agora, velho, que acabou a prisão? E agora que acabou a prisão? Ah, é? Vai deixar o cara na corporação com interceptação telefônica e tudo mais, o cabo de grapa para a imprensa cair matando? Ficou pior, para certa forma, porque agora não tem o meio termo. Ou é exclusão, ou é absolvição, já que não tem prisão. Oi? Não, isso está agora até regulamentar. Está agora porque nós forçamos isso no HC. Agora eles estão dizendo o seguinte, não tem a execução, mas tem as consequências. Ó, tem que ficar 9 anos na física. Mas, ó, a lei deu 12 meses para regulamentar. Não sabemos como vai vir a regulamentação. Tomara que venha nesse sentido. Tomara que venha nesse sentido. Entendeu? Tá? Mas, de certa forma, ficou isso aí. Então, volta aqui, pessoal. Aí, fazer bico é crime? Ó, o que aconteceu? Um promotor de justiça entendeu que fazer bico não é crime. Entendeu? É uma infração disciplinar. Se ele entendeu que não é crime, pessoal, significa que o fato é atípico. E ele pediu o arquivamento. Mas ele pediu o arquivamento não por falta de prova, até porque o cara confessou realmente que ele estava lá fazendo bico no mercado. Só que o promotor pediu para arquivar porque ele entende que fazer bico não é crime. Beleza. Aí veio o outro promotor, com base, 6 meses depois, veio um novo promotor, com base numa jurisprudência do STJ, do Supremo, que agora colocou o seguinte, ó, atividade policial é atividade exclusiva. Tem que ser só de polícia. Fazer bico é crime. E, cara, surgiu uma prova nova. Que prova nova? A jurisprudência atual. Dane-se. Aquele inquérito arquivado lá atrás, que entendeu que não era crime, nunca mais será ressuscitado. Entendeu, pessoal? Então, você vai verificar na sua prova o seguinte, qual foi o motivo, qual foi o fundamento. O examinador vai te colocar isso. E aí você vai dizer se é possível desarquivar ou não. Então, se eu perguntar para você assim, ó, é possível desarquivamento? Agora você já pode dizer para mim, depende, Marcelo. Se o arquivamento foi porque o fato é atípico, nunca mais. Se o arquivamento foi porque não havia prova, pode. Beleza? Ah, muito bem. Responsável pelo desarquivamento. Em regra, o promotor. Tá certo? Como assim? Você é o encarregado, o trem não está mais com você. Só que você pegou o vídeo da testemunha. Você vai pegar, faz um ofício, encaminha para o juiz pega e manda lá para o promotor. Entendeu? E o juiz, às vezes, já manda junto com o IPM. O promotor pode falar assim, ó, essa prova aqui, ó, não vale nada, continua arquivada. Ou o promotor já pode devolver de lá com nova denúncia. Quando ele devolve com nova denúncia, ele já fez o desarquivamento. Tá?
Devolução do IPM. Devolução do IPM. Coloca aí, devolução do IPM. Somente poderá ocorrer para, vou fazer um resuminho aqui, somente poderá ocorrer para, coloca aí, atender requisição, para atender requisição do MP para novas diligências. Para atender requisição do MP para novas diligências. Ou por ordem do juiz, vírgula, antes da denúncia, ou por ordem do juiz, vírgula, antes da denúncia, vírgula, para preencher formalidades. Para preencher formalidades ou complementar provas. Pessoal, olha aqui, ó. O IPM vai para a Justiça Militar. A Justiça Militar pode devolver para o IPM, ele sai do encarregado e vai para a Justiça Militar. Pode devolver para, ele fala, Ministério Público quis, determinou, porque faltou alguma diligência, o promotor entende que... Porque olha o que a testemunha fala. Falou para o encarregado, não, eu não vi. E eu escutei do Pedro. O que o encarregado tem que falar? Ouviu o Pedro. O encarregado não ouviu o Pedro e mandou. Chegou lá a promotora falando, pode devolver para ouvir o Pedro. Ou o juiz entende que falta juntar o laudo balístico, falta alguma coisa. Ele pode devolver, tá bom? Tá? Porque a prova vem dizer para você, em hipótese alguma, poderá ser devolvido o IPM ao encarregado se este já procedeu ao relatório. Falso. Devolve. É o que na vida militar chama de cumprimento de cota, não é isso? Devolveu para cumprir cota, tal. Ah, sim. Aqui, ó. E qual é o prazo? Coloca aí, ó. O prazo para cumprir tal diligências é de 20 dias. E qual que é o prazo? Porque, pessoal, qual que é o prazo do inquérito? Ó? Preso, 20. Solto, 40 mais 20. E o CPPM, ao contrário do CPP comum, fala assim, ó, quando devolver para você o encarregado, já é fatal. Você só tem 20 dias para cumprir a diligência, tá bom? Assistência de curador. Assistência de curador. Senhores, você vai anotar aí. Nós vamos parar, irmãozinho. Vou parar aqui, tá? Nesse tópico aqui, assistência de curador. Voltaremos amanhã, tá bom?